duas chaves para guardar no coração. É guardar no coração aquilo que vem do céu, a revelação de Jesus que vem do céu, e a segunda coisa são as palavras que Jesus deixou para que nós pudéssemos nos alimentar delas. E a semana passada nós vimos o guardar o coração, porque nós vimos que existem espinhos, né? Que eles podem estar dentro do nosso coração ou nas circunstâncias e podem sufocar a palavra que foi ministrada no nosso coração. E hoje nós vamos ver uma estratégia que o Senhor deixou para nós guardarmos o nosso coração das coisas deste mundo, que é o jejum, né? Então, uma dessas maneiras é o exercício do jejuar nas nossas vidas, que é um princípio, né, da palavra, né, ou uma ordenança de Jesus, porque, na verdade, ele fala assim, quando jejuardes, ele não fala se você jejuar, ele fala quando, né? Quando jejuardes, né? Então, depois que ele ressuscitou, ele deixou para os discípulos que haveria o tempo que chegaria, que era necessário jejuar, certo? E o jejum, então, ele vai fazer parte da nossa vida para nós podermos ter como estratégia sufocar esses espinhos serem arrancados da nossa vida, né? É uma das estratégias. Sempre o jejum, ele vai estar ligado à oração. Não existe jejum bíblico sem oração. Então, toda vez que nós falamos sobre jejum, a gente tem que ter no nosso coração que o jejum está intimamente ligado com oração. Hoje eu quero que a gente converse sobre o jejuar, mas o jejuar no sentido histórico. Quando que começou o primeiro jejum, quando ele é apresentado na Bíblia? Como que se davam os jejuns do Velho Testamento, que foram mudados para o Novo Testamento, né? Então, nós vamos fazer um histórico para depois a gente estudar esse como jejuar, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai tratar hoje é que tipos de jejuns eles existem, biblicamente falando. Biblicamente falando, existem 4 tipos de jejum. Existe o jejum normal, que é o jejum de comida, mas continua-se tomando água. Tem o jejum total, que é o jejum de tudo. Então, não entra nem água. Tem o jejum sobrenatural, que é um jejum sem comida e sem água, mas ele é prolongado. E esse tipo de jejum, ele tem que ser pelo Espírito Santo do Senhor. Não pode ser um propósito do coração do homem. Ele tem que ser, nós vamos ver depois, tá? Mas ele tem que ser impelido, impulsionado pelo Espírito Santo. E tem o jejum parcial. E o meu foco, na verdade, nesse estudo todo, vai ser esse jejum parcial, para a gente desmistificar algumas coisas religiosas que foram envolvidas nessa questão do jejum parcial, tá bom? Então vamos ver. O jejum normal, ele aparece em Mateus 4:2. Antes do ministério de Jesus, ele passou 40 dias no deserto, né, impelido pelo Espírito Santo, e os 40 dias que ele ficou ali, a palavra fala que depois desses 40 dias, Jesus teve fome. Se Jesus teve fome, significa que ele bebeu. Porque senão a primeira coisa que você tem é sede, não é fome, né? E os anjos o serviram. Então, se Jesus teve fome, significa que ele, durante esses 40 dias, ele usou da água. Ele bebeu água. Outro jejum que aparece nesse daí de jejum de dias, né? E que é feito só de comida. Deixa eu ver se eu li aqui, mas eu vou pegar na Bíblia para saber direitinho qual que é. Eu acredito que seja o mandado pela ordem que Saul deu, mas eu não tenho certeza, então eu vou olhar aqui, peraí.
Saul teve uma batalha, que ele fica irado porque ele não quer perder essa batalha. E aí ele ordena que todos os soldados vão à batalha sem comer. Você imagina? Eles guerrearam sem poder colocar nada na boca. E ele fala que se alguém comesse, acho que ia ser digno de morte. É uma coisa, sim, insana, na verdade, do Saul, né? Porque já estava insano já naquela época, né? Acho que o Espírito Santo do Senhor já tinha se retirado dele. Deixa eu achar aqui. 1 Samuel 14, 24. Diz assim, deixa eu ver se é esse mesmo. É o que vai acontecer aqui. É isso mesmo, é o voto de Saul. O Saul faz o voto pros soldados. Não, deixa eu ver, não é não. Deixa eu ver se é isso aqui. Para os soldados cumprirem. Deixa eu ver. É isso mesmo. Ele faz um voto para os soldados cumprirem batalhando. E ele diz, ele chega assim, ele fala assim: maldito o homem que comer pão até a tarde, para que me vingue dos meus inimigos. Ele já não estava pensando mais das batalhas que eram do Senhor, naquilo que era para conquistar a terra, que era para expulsar o inimigo dali, não. Ele quer que seja vingado o nome dele, de Saul. Pelo que todo o povo se absteve de pão, e todo o povo chegou a um bosque e havia mel na superfície do campo. E quem vai comer é Jonatas, porque ele não tinha ouvido o mandato do pai. É ele que vai comer, né? Então aqui existe uma ordenança para não se comer, não fala no jejum total, fala na questão de não comer. Agora nós vamos para o próximo. O jejum total é o jejum de nada de comida e nada de bebida. E dentre esse daqui, o máximo que nós encontramos biblicamente falando, inclusive porque Deus nos fez com mais de 70% de água, né, no corpo. Então ele sabe o quanto que o corpo pode ficar sem água, porque foi Deus que nos criou. Então, esse tempo de jejum total, ele aparece na Bíblia 3 dias, que é o jejum de Esther e que é o de Saulo. Quando ele fica cego, ele se abstém de água e comida. A palavra fala que ele não colocou nada para comer e também não bebeu nada nos 3 dias, até esperar que o Simão, não era Simão. Como que chama o que vai encontrar com o Paulo? Ananias. Ananias, isso mesmo. Até que o Ananias, ele vai se encontrar com ele, né? E já chega falando, irmão Saulo. Então, esses 3 dias de jejum total, inclusive, eles são para situações de risco, coisas graves. Por quê? Porque o nosso corpo sem água, ele tem consequência. Então, tem que se fazer orientado pelo Senhor mesmo. No de Esther era a morte. Uma sentença de morte tinha sido declarada para o povo. Então, ela se coloca diante do Senhor e pede para ninguém comer nem beber. Ah, tem mais um também, viu? Que era o condenação, que é o de Nínive. O rei de Nínive, ele proíbe até os animais de comer e beber. Mas ele não, mas lá não está escrito, acho que tempo de 3 dias, não. Eu vou procurar aqui, mas não está escrito, não. Ele não dá uma determinação do dia. Mas eu sei que também existe esse decreto de que nem os animais puderam comer e beber. E por quê? Porque era uma condenação de destruição do povo, porque o povo estava em pecado. Então existe o arrependimento e Deus não destrói Nínive, certo? Mas o jejum de 3 dias, que é para se abster de tudo, então eu vou colocar como aparece na Bíblia como circunstâncias gravíssimas, tá? E depois tem o sobrenatural, que é sem comer e sem beber por muitos dias. E nós encontramos isso com Moisés, quando ele está na presença do Senhor. Então, vamos dizer que a comida e a bebida
vinham de Deus, né? Era a própria presença do Senhor ali, quando ele está no monte e vai descer com as tábuas da lei. E Elias, que foge de Jezabel, e ele pede a morte, está lá em 1 Reis 19, de 5 a 8. Ele pede a morte e o Senhor acorda ele, manda um anjo acordá-lo e dá comida para ele. E eu sei que ele dorme de novo, o anjo vai lá e dá comida para ele de noite, de novo, e fala para ele assim. E o Senhor manda dizer: avisa ele, porque com esta comida ele caminhará 40 dias. Então a gente acredita que ele não parou. Foi naquilo que susteve que ele caminhou os 40 dias. Daí é sobrenatural. Se ele não bebeu também, certo? Então são as duas sobrenaturais. E o jejum que é parcial. Esse jejum parcial nós vamos estudar parte a parte com ele, tem bastante coisa para a gente aprender, porque ele pode ser feito de diversas maneiras, mas vou colocar duas maneiras básicas. Então, consiste em deixar de comer certos tipos de alimentos ou se abster de uma ou mais refeições. Mas ele não é contínuo. Ele não é uma coisa contínua. Por exemplo, quando nós lemos aqui que o Saul ele obriga, ele diz até o fim da tarde vocês não vão comer. Então é o jejum parcial, porque eles puderam jantar. Entendeu? Então, ou é abstinência de alguma refeição, ou consiste em tirar certos alimentos, tá? E daí depois nós vamos ver especificamente, na próxima aula, nós vamos ver especificamente sobre isso. Esse jejum, ele foi chamado de jejum de Daniel. Por quê? Porque aparece várias vezes Daniel se abstendo de certos alimentos e oferecendo esse tempo para Deus. Então, ele acabou ficando conhecido como jejum de Daniel. Embora existem pessoas, pastores ou estudiosos que nem consideram isso jejum. Mas no no livro que eu estou lendo do Luciano Subirá, ele comprova que é jejum porque era espiritual e em jejum, em Daniel 10, está escrito que o anjo do Senhor chega para Daniel e fala assim: desde que do primeiro dia em que aplicaste o teu coração em conhecer as coisas de Deus, eu estava pronto para vir. Então, não foi uma abstinência de comida só por se abster. Foi com cunho espiritual. E quando ele está ligado espiritualmente, ele é um jejum. Senão, ele se transforma numa dieta, que é uma coisa que nós vamos falar semana que vem. Diferença de jejum e dieta, que aparecem os dois na palavra também. E nós vamos ver a diferença entre os dois, tá bom? Mas só deixando claro que, então, Daniel, na abstinência de certas coisas, é considerado jejum, porque a busca é espiritual. Ele queria conhecer segredos que estavam no coração de Deus, acerca de visões que ele tinha tido, de sonhos que ele tinha tido. Então, a busca dele é espiritual, não é uma coisa natural. E se é uma coisa espiritual, então ele é considerado jejum, tá? Agora nós vamos ver historicamente como que aparece esse jejum na Bíblia. O primeiro relato de jejum na Bíblia, ele acontece com Moisés, no Monte Sinai, está lá em Êxodo 34, 28, que é enquanto ele fica na presença do Senhor, ele é um jejum sobrenatural, porque Moisés não comeu nem bebeu, e ele desce de lá com as tábuas da lei. Êxodo 34, 28. Depois, o primeiro jejum coletivo, ou como nação, ele aparece em Juízes 20 e 26, que é quando o povo de Israel se levanta contra os benjamitas, contra Benjamim, a tribo de Benjamim. Eles se reúnem e eles buscam o Senhor
primeiro para saber se era para eles subirem contra a tribo de Benjamim, e Deus disse que sim, que era para eles subirem. E eles buscam a direção de Deus, por quê? Nos primeiros 2 dias de batalha, quem são afligidos são o povo de Israel. E eles desanimam. Porque eles falam: se Deus está conosco, por que que nós estamos perdendo a batalha? E eles entram em jejum para eles saberem o como que eles vão então batalhar. E Deus dá estratégia para eles. Né? Esse é o primeiro jejum que aparece como nação. Era o buscar de Deus numa estratégia de guerra. E tem o primeiro jejum ordenado por lei, que os judeus fazem até hoje, que é o Yom Kippur, que chama-se o dia da expiação. Então, é o dia que, como nação, a nação jejuava com sacos cinzas em arrependimento. A Denise conhece tudo isso. Se eu falar com a coisa errada, você pode interferir, tá? Você abre ali porque você fez rema, eu não fiz. Tô fazendo com você, então se eu fiz falar coisa errada, você abre aí. É o dia da expiação, ou seja, era um dia nacional de arrependimento dos pecados, né? Eles se reuniam como nação e toda a nação fazia esse jejum oferecido a Deus para expiação do pecado como nação, né? Deviam todas as nações fazer isso até hoje. Nós íamos ter as nações saradas, né? Se todas as nações fizessem isso, as nações iam ser saradas. E isso acontece em Levítico 16, 29 a 31. E, deixa eu achar aqui. Vou ler aqui. Levítico 16, de 29 a 31. Diz assim: isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo. Então, aqui ele liga o jejum como uma aflição de alma. E se nós formos pensar, o jejum ele é uma aflição de alma. Por quê? Porque a alma, ela rege o homem se o homem não for espiritual, certo? Quem rege o homem é a alma. São os sentimentos, são as emoções e são os desejos, não é isso? Tudo isso está ligado à alma. Então, se o homem ele não é espiritual e não é o Espírito Santo que o conduz, quem vai reger é a alma. Então, todo jejum, ele aflige a alma. Porque ele vai mexer com os desejos, ele vai mexer com as emoções, ele vai mexer com o racionalismo e vai mexer com os pensamentos. Certo? Porque tudo isso é para ser alinhado com o coração de Deus. Então, nós podemos ligar o jejum a uma aflição de alma. E o Yom Kippur, ele era feito para que a nação tivesse toda ela uma aflição de alma, pedindo perdão para o Senhor dos pecados como nação, né? Daquilo que tinha desagradado o coração de Deus. Então, esses são os jejuns que, historicamente, eles aparecem dentro da palavra de Deus. Bom, agora, o jejum, para que o jejum serve? Então, nós já vimos que a primeira coisa é a aflição de alma, e o segundo é exatamente a aula que nós tivemos segunda passada, que é o quê? É o arrancar desses espinhos que querem sufocar a palavra de Deus. E eu vou focar
nos prazeres lícitos. Sabe os deleites lícitos que nós vimos a semana passada? Que são coisas que Deus presenteou a gente, mas que não podem tomar conta do trono do nosso coração. Então, ele só não entra no nosso coração, e são os lícitos, hein? Não são os ilícitos. Os ilícitos, afastar dos prazeres ilícitos, é uma coisa que a gente tem que fazer dioturnamente, né? Agora, o jejum de alinhamento com o coração de Deus é com relação aos prazeres lícitos, né? É a mortificação da carne dos prazeres lícitos, porque o do pecado é assim, a pessoa ela jejua contra vícios, como é que fala? Para se ver livre de vícios, tudo é contra pecado, mas o jejum do povo de Deus, né? O jejum do povo de Deus, da igreja, é para mortificar aquilo que é um prazer lícito. Ele vai mortificar esse prazer lícito, né? Uma das coisas de prazer que o Deus deu para o homem é a comida. Se você for pensar em todas as coisas que nós vemos de festa, toda festa está ligada a uma comida. Concorda comigo? Biblicamente falando. Você vê que até a palavra fala lá no Salmo 23, quando ele fala assim: preparas uma mesa diante de mim na presença de quem? Dos inimigos. A mesa era preparada diante dos inimigos. Então, a comida, ela vem de Deus como um deleite abençoado para as nossas vidas, né? Um deleite lícito. Mas o jejum, o que que ele vai fazer? Ele vai mortificar esse desejo daquilo lá que é um deleite lícito, para que ele não tome o trono do coração. Para nós mostrarmos que o trono do nosso coração é do Senhor Jesus. E ninguém mais vai tomar esse lugar. Então, o deleite lícito é você se afastar deste prazer por um período. Porque o do ilícito é para sempre, depois que você se converte, né? Mas o lícito, você se afasta dele por um período. Agora, nós vamos ver que existem diferenças no que era o jejum que acontecia no Antigo Testamento e no que é proposto no Novo Testamento. O jejum do Antigo Testamento, ele aparece antes de batalha, ele aparece em arrependimento, em tempos de luto, humilhação diante de Deus e busca por socorro em momentos de crise. Vou falar de novo. Antes de batalha, arrependimento, luto, humilhação diante de Deus e busca por socorro em momentos de crise. Então vamos ver alguns desses aí. Jonas 3, de 5 a 9. Ele vai mostrar arrependimento e conversão. E ele é decretado pela autoridade máxima de Nínive, que é o rei. Então o rei, ele chega e ele convoca esse jejum. Então, vou ler lá. Jonas. Jonas, aqui. Jonas, capítulo 3, 5 a 9. Fala assim: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive e levantou-se do seu trono, tirou de si os seus vestidos, cobriu-se de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas
provem coisa alguma, nem lhes dê pasto e nem lhes dê água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de saco, clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um de seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não os fez. Então, a ação deles de se humilhar diante de Deus compunge o coração de Deus, e ele, então, não faz o que ele tinha falado que ele ia fazer. Por quê? Porque, na verdade, Deus nunca quer o nosso mal, né? A gente daí fala assim, mas Deus se arrependeu de fazer mal? Não, o propósito de Deus não era fazer o mal. O propósito de Deus era alertar aquele povo para ficar livre disso, para Deus não acabar com o povo. E como Deus viu que o coração deles realmente se alinhou ao coração dele, não houve a destruição. Porque Deus nunca quer destruir. Ele nunca tem o propósito de chegar e destruir. Ele espera o arrependimento. Inclusive, hoje eu ouvi uma palavra que eu achei maravilhosa, de uma coreana. Ela estava falando sobre a oração, né? Como ela deu testemunho dela de, de, de como ela aprendeu a orar, né? E ela falou assim, que ela estava falando dos amalequitas, que Deus manda o Saul exterminar e que ele não extermina nada, que ele segura o rei e poupa o melhor das ovelhas, não sei o que mais tudo. Ele falou assim, por que que Deus ficou tão irado contra Saul quando Saul fez isso? Ele falou porque quando os amalequitas, eles não permitiram que o povo passasse pela terra deles, lá quando eles estavam indo para o deserto lá, e eles investiram contra o povo de Deus, o Senhor esperou 400 anos para eles se arrependerem. Então ele achou que os pais iam se arrepender, né? Os primeiros lá. Mas eles morreram e se arrependeram. Aí vieram os filhos que também não se arrependeram, vieram os netos que também não se arrependeram, e veio a quarta geração que também não se arrependeu. E aí, o que que ele faz? Ele manda então matar desde os bebês de colo. Por quê? Porque todos esses tinham dentro do coração o DNA do ódio contra os israelitas. Por isso que os bebês também são exterminados. Olha que coisa. Ele fala, então, ele falou assim, porque ela estava explicando, ela falou assim, a palavra fala que a maldição ela alcançava até a terceira e quarta geração. Significa que o DNA do homem era sujo até a terceira e quarta geração, e por isso que há o extermínio do bebê também. Até as crianças de colo foram exterminadas. Então, ela falou assim, Deus é longânimo, ele esperou 400 anos para ver se existia uma geração deles que se arrependesse, e não houve. Né? E em Nínive, não. Em Nínive, a hora que chega a declaração da destruição, eles se arrependem prontamente. Então, o Senhor vem e ele não cumpre aquilo que ele tinha dito. Por quê? Porque o coração do homem se voltou para Deus, que é o que não aconteceu com os Amaleques. Tá? Com o povo de Amaleque, né? Vamos ver o próximo aqui, então. Então, a primeira coisa é Jonas, que é o arrependimento e conversão. O segundo, e aí, esse arrependimento e conversão, ele vai acontecer no Novo Testamento também com Paulo. Porque ele tem um encontro com Jesus, e o que que ele faz? Até receber uma palavra, ele jejua. Né? E o coração dele está quebrantado. Ele se arrependeu do que ele estava fazendo. Foi um tempo de arrependimento e de conversão ao Senhor Jesus, aqueles 3 dias de jejum e oração dele. Porque ele saiu para matar e é alcançado pela graça no meio do caminho. E como que ele prova isso? Jejuando.
Ele não senta na casa da pessoa lá e fica de boa, né? Ele tem o período de jejum de 3 dias, né? Então, existe também arrependimento e conversão lá no Novo Testamento com Paulo, tá? Com Saulo. Saulo também chamado Paulo. Luto. O luto, ele aparece com o jejum de Davi quando ele sabe que Saul e Jonatas foram mortos. Ele entra em jejum. E não era um jejum por causa, como se fosse pelas almas dos dois, mas foi um jejum do luto, mostrando o pesar dele de que Saul e Jonatas tivessem morrido. Foi pesar do coração, né? Também existia o jejum para ver se Deus mudava de ideia. E é o mesmo Davi que faz quando existe uma palavra de condenação ao bebê que está do ventre de Batseba, que é fruto do adultério, né? Na verdade, eu vou dizer uma coisa, que é fruto do estupro, né? Porque eu não acredito que ela foi de boa vontade ali, porque ela não procurou Davi, foi Davi que chamou e todo mundo tinha que obedecer, concorda comigo? O rei chamava e ele tinha que obedecer. Então, ali, ele provocou a situação. E ela volta, e ele provoca a situação e despede ela. Manda ela de volta para casa. Se não tivesse a gravidez, ele ia sair ileso. Diante dos olhos dele, né? Não de Deus, né? Ele ia sair ileso. Mas por causa da gravidez, ele ainda comete o homicídio do Urias. E aí traz ela para dentro da casa. E quando ele tem a palavra da condenação do filho, porque o senhor fala que o filho não vai sobreviver, e ela tem o filho e ele adoece, ele jejua para ver se Deus o perdoa e muda a circunstância, e não acontece, né? Deus não muda, a palavra dele já tinha sido determinada de que o filho do adultério ele não ia permanecer vivo, né? Então, a intenção do coração de Davi foi para se o Senhor olhasse para ele em jejum e mudasse de ideia, né? Outros, crises e perigos iminentes, que é o que nós vemos em Esther. Em Esther 4:16, a palavra fala que Esther, ela chega e ela entra em jejum para poder se apresentar diante do rei, porque fazia mais de 30 dias que ela não era chamada pelo rei. E existia uma ordenança de morte para quem tentasse chegar na presença do rei sem ser chamado. Então, com esse temor no coração, ela jejua e ela mesma diz: se eu tiver que morrer, eu morro, né? Mas eu peço que todo mundo jejue comigo e é o jejum total. Então está lá em Esther 4:16. E a palavra fala assim: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E se eu perecer, pereci, né? Então ela vai para poder o quê? Ser revestida pelo Senhor, porque existia uma condenação de morte para o povo. E alguém tinha que se apresentar diante do rei para ver se a condenação de morte ela era mudada. E aí o próprio tio dela, né, primo, ele que a criou, chega para ela e fala assim: quem sabe não foi para essa hora que Deus te pôs no palácio? E ela toma coragem e pede para o povo jejuar, então, com ela, para ela poder enfrentar essa condenação de morte que já tinha acontecido contra o povo judeu. A outra coisa no Antigo Testamento é a busca por direção e revelação, que nós vamos enxergar em Daniel,
E nós vamos enxergar em Neemias. Neemias era copeiro do rei, né? Neemias, ele vai falar, ele vai. Tanto que é uma coisa assim que o que acontece? Quando ele se apresenta para o rei, né? O rei o enxerga com o rosto descaído, quer dizer que ele não tinha esse rosto antes. E ele chega para o rei, que ele era copeiro do rei, e o rei, ele entra em jejum, porque ele descobre que aqueles que tinham voltado para Jerusalém estavam passando por situações terríveis, né? Eles não tinham o que comer, os muros de Jerusalém estavam todos queimados, e ele então entra em jejum por causa da tristeza que abateu no coração dele, por saber da condição dos irmãos dele. E quando ele se apresenta para servir o rei o vê daquela maneira, vê que não é o Neemias que ele está acostumado, e pergunta o que está acontecendo. Então ele se abre com o rei, e Deus dá graça para ele com o rei, e o rei o manda. Fala, vai para você cuidar então dos seus irmãos, né? Então vem uma resposta de oração de um envio de um rei para ele poder ir para Jerusalém para ajudar os irmãos que estavam ali. Que tinha acabado o cativeiro, né, dos 70 anos já, naquela época, né? E então nós vemos assim que esse jejum, ele é uma busca de direção, e Deus traz a direção e a revelação do que Deus ia fazer através da boca do rei. Porque o rei, ele permite a saída do Neemias de lá, né? E fala que é um caminho livre, que ele não precisa se preocupar. E até envia gente com ele, para que ninguém o detenha no meio do caminho, né? Então ele recebe essa revelação, essa direção, assim como também Daniel. E o de consagração e encontro com Deus, que foi o que a gente viu, que é o Yom Kippur, que é realizado até hoje no meio dos judeus. Agora, o jejum do Novo Testamento, ele foca em coisas diferentes. Então, o jejum do Novo Testamento, ele se torna uma prática espiritual, e ela é focada na intimidade com Deus, porque o véu foi rasgado. Não existe mais separação entre nós e o nosso Pai que está nos céus. Então, o jejum hoje, ele é voltado para ter essa intimidade com o Senhor, e principalmente para alinhamento do nosso coração ao que está no coração de Deus. Nós também podemos colocar que é para poder espiritual na nossa vida e preparação de envio para ministérios. Quando nós queremos entender esse uso dos dons, o ministério que o Senhor quer usar, então o Senhor vem e ele traz revelação disso dentro do nosso coração. Além da maior intimidade com o Senhor e aqueles segredos que passam a ser revelados porque nós estamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo, né? Então vamos ver aqui como que nós encontramos isso dentro do Novo Testamento. O primeiro que nós vamos ver é Jesus. Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele é impelido pelo Espírito Santo para o deserto, a palavra fala, e ali ele jejua 40 dias e 40 noites, e depois ele é enviado para o seu ministério. Aí que ele começa o ministério dele, depois que ele jejuou, né? Houve a unção do Espírito Santo e ele passa a fazer o ministério dele. A outro também que nós vemos é a consagração e a escolha de Paulo e Barnabé, que vem pela direção do Espírito Santo depois que eles tinham jejuado. Está lá em Atos, no capítulo 13, 2 e 3. Então, vamos ver Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3. A palavra diz assim:
Deve ser 13 mesmo, é. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim eles, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, foi com jejum e oração que eles foram os escolhidos para esse ministério, né? Para essa viagem missionária. Foi após jejum e oração. Bom, a outra coisa que nós vemos como jejum no Novo Testamento é o estilo de vida de devoção que nós encontramos com a profetisa Ana, lá em Lucas 2:37. Ela servia ao Senhor no templo com jejuns e oração. E Deus dá para ela o privilégio de ser a primeira a proclamar no templo a salvação do Senhor Jesus. Então vamos abrir lá Lucas 2:37. Fala assim a palavra. Lucas 2:37. Do 36 fala assim: estava ali a profetisa Ana, filha de Fenuel, da tribo de Azer. Esta era avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava deles a todos a respeito daqueles que esperavam a redenção em Jerusalém. Ela proclamou a salvação no templo. Ela foi a primeira que teve o privilégio de falar da redenção que vinha através do Senhor Jesus. Também existe o poder para viver o sobrenatural. Mateus 17:21. O poder para viver o sobrenatural. Mateus 17:21. Então, é quando Jesus chega para os discípulos e fala para eles assim: esta casta de demônios só se expulsa pela oração e pelo jejum. Ou seja, existem situações de libertação que a pessoa tem que estar consagrada ao Senhor em jejum e oração para poder se mover no sobrenatural e sair, né? Eu vejo assim, à medida que a consagração da pessoa ela é maior, mais fácil a libertação do outro. É mais fácil. Porque o inimigo ele não resiste. Eu creio que é nenhum filho de Deus que crê que Jesus Cristo tem todo o poder e que ao nome de Jesus se submete tudo. Poderes, governos, potestades, tudo, né? Ao todo nome de Jesus. Mas a consagração da pessoa muda, né? Ela faz a diferença. A outra coisa, agora, as saudades de Jesus. O Senhor falou que enquanto ele estava aqui, os discípulos não precisavam jejuar, mas ia chegar uma hora que a noiva do Senhor ia ter que jejuar, que é a igreja, né? Por quê? Para declarar: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, lá em Marcos 2, de 18 a 20, ele vai estar falando com os fariseus que estavam, para variar, apontando ele, né? Acerca do jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E e disseram: por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus te respondeu: pode, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo?
Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Então, hoje, o esposo nosso foi tirado. E então, sim, nós jejuamos para que ele volte logo, né? Para que todos quantos têm que ouvir a palavra de Deus, se converter, serem alcançados, sejam alcançados logo, para que o Senhor Jesus volte para nos buscar. E mais um, prontidão de obediência. Quanto mais se a pessoa está jejuando, ela é mais sensível à voz do Espírito Santo. Porque a carne, ela tá abatida. Ela não vai ficar lutando, porque ela está mortificada. Então, existe essa sensibilidade aguçada à voz do Espírito Santo. E aí eu vou dar testemunho, né? Vou fazer menção do Todd White. Ele veio no Sete Nés, aqui em Campinas, que são 7 noites em Sião. Veio um monte de pastor de fora. E quando ele foi ministrar, ele começou dizendo assim: eu estou há 17 dias em jejum. Então eu sei que aqui quem vai manifestar é o Espírito Santo. E não sei quantos surdos foram curados. Por quê? Porque a consagração dele, a liberdade que ele deu para o Espírito Santo operar, o jejum ajudou. Porque ele tinha ouvidos para ouvir a voz do Senhor, do que o Senhor queria fazer ali. Teve uma menina lá que ela tinha, ele falou muito sobre, eu lembro na noite, ele falou muito sobre suicídio. E ele disse que tinha uma pessoa que se cortava. E a menina lá na primeira instância, ela não se apresentou. Aí ele chamou de novo, ele falou, mas Deus me mostrou, ela está aqui, né? E daí acho que ela perdeu a vergonha e se mostrou. E ele falou assim, para você saber o quanto o Senhor te ama, as marcas vão desaparecer. E as marcas desapareceram ali. As marcas dos cortes, né? Então, o jejum ele está ligado também a essa voz, né? Essa sensibilidade e prontidão de obedecer à voz do Espírito Santo. Bom, eu quero finalizar com duas coisas. Jejuar é uma decisão. Precisa ser uma decisão nossa jejuar. Não existe imposição de jejum no Novo Testamento. Ele é uma. O Senhor fala, vão jejuar. Então, é para jejuar. Certo? É uma coisa que Deus disse que é para a gente fazer. Mas ele precisa ser uma decisão nossa, esse jejum. Precisa haver uma prontidão de coração, jejuar, né? E a segunda coisa é que não existe jejum sem oração. O jejum tem que estar intimamente ligado com fome de Deus. Eu mortifico a fome da minha carne, de comer outras coisas, e eu troco pela fome de Deus. E aí eu vou dizer para a gente que está aqui, a gente tem essa fome de Deus para jejuar? Porque eu falei para o Senhor, Senhor, eu não estou com tanta essa fome. Eu preciso que seja gerado no meu coração. Porque a gente tem que ser sincero, né? Eu falei para o Senhor, eu preciso dessa fome do Senhor. Eu preciso de mais fome do Senhor, mais sede do Senhor, para que as coisas que estão ocupando o meu tempo, elas sejam desvencilhadas de mim. Para que seja alinhado aquilo que está no seu coração, seja alinhado o meu e eu possa provar do Senhor muito mais do que eu tenho provado. Porque aquilo que eu tenho provado é maravilhoso, mas o Senhor deve ter muito mais. E eu não estou provando porque eu não entrei em jejum. Eu não alinhei meu coração com o Senhor. E o coração se alinha na oração? Se alinha. Mas no jejum,
o alinhamento é mais rápido. Porque o Espírito Santo, ele tem um acesso ao nosso espírito muito mais rápido. Porque a carne não tem voz. A carne está mortificada. Agora, é fácil? Não é. Se tem alguém para quem aqui que é fácil, glória a Jesus. Para mim, não tem sido. Então, hoje, o que eu quero? Que a nossa oração hoje, que nós vamos fechar com a palavra com a oração, é que o Senhor nos dê fome dele. Fome de Deus. Né? Porque fome e sede de justiça. O que é essa fome e sede de justiça que a palavra fala? É o caminho de volta para Deus. Né? Porque justiça é o caminho de volta para Deus. Jesus falou assim, e o Espírito Santo vai falar da justiça porque eu volto para o Pai. Então, o que é esse caminho de volta para Deus? Conhecer o que está no coração de Deus. Ser revelado para nós o que está no coração dele. E o jejum, ele vai alinhar isso daí, né? E nós vamos ver depois, nas outras aulas, que a gente não precisa radicalizar o jejum de uma hora para outra. A gente pode preparar o nosso corpo para um jejum que seja maior do que a gente tá acostumado. Existe uma preparação. Nós vamos falar sobre tudo isso. Eu tenho aprendido isso agora, né? No livro que eu estou lendo, ele faz essa preparação. Ele dá dicas de como você preparar para o seu corpo não sofrer um dano, tipo enxaquecas horríveis, dores de estômago, que eu já passei por isso, né? Talvez um monte de gente tenha passado aqui também, porque a gente não sabe jejuar direito. Mas agora existem estratégias que já são conhecidas para a gente não sofrer esse dano, né? E nós vamos estudar sobre isso a partir da semana que vem, tá bom? Então, hoje eu quero acabar essa nossa reunião orando para nós termos essa fome de Deus e sermos desvencilhados dessa fome dos deleites. Não que a gente. Lembra que a semana passada eu falei que a gente pode se deliciar com tudo que Deus deu. Mas isso não pode tomar o trono do nosso coração. A gente não pode trocar isso pela nossa fome de Deus. A nossa fome de Deus tem que ser uma fome maior. E aí eu vou terminar falando o que a Zoe disse ontem no culto. Ela falou assim, a pregação dela foi sobre ir mais profundo, ela falou. E ela falou assim, a fome, toda fome que não é a de Deus, quando ela é saciada, ela nos acalma. Então, por exemplo, você tá com fome do estômago mesmo, fome? Não comeu. Se você chega e você tem um prato de comida e você se alimenta dele, a sua fome acabou, certo? Essa fome, ela acaba. Você nem consegue pensar mais em comida. Se você extrapolou o limite de comer, você nem consegue pensar em comida durante um bom tempo, certo? Agora, a fome de Deus, que é gerada no nosso coração por Deus, quanto mais saciada ela é, mais ela é ativada, porque a gente quer conhecer mais. Agora, quando a gente não tem fome de Deus, nós não somos instigados a ter essa fome de Deus, menos a gente quer buscar. É o oposto. Então, nós precisamos gerar essa fome de Deus dentro do nosso coração. E a gente gera isso orando, pedindo, e sendo sincero de que a gente não tem toda essa fome e que a gente quer ter, certo?